Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. Ou clica nesse card aqui. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Como é que você chama a atenção dela para esse ponto? Você sabe? Quer a resposta? Então, eu tava imaginando na dor. Por exemplo, eu lancei agora, eu tentei abrir um Telegram, né? Tá errado. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. A minha pergunta é sobre promessa. Deixa eu só te contextualizar. Claro. Eu sou professor universitário, sou biomédico e, enfim, dava minhas aulas e tal, achava que fazia um bom trabalho, até que eu caí sem querer num curso de palhaço. E aí eu pirei, achei incrível e tal, comecei a trabalhar como palhaço no hospital, e aí eu comecei a ver o quanto isso influencia para a gente fazer boas apresentações. Eu comecei a ver como as minhas aulas começaram a ser afetadas positivamente porque eu aprendi a ser palhaço. Então, a partir daí, eu criei um produto, antes de te conhecer, que é um curso presencial, que rola até agora, que fala disso, né? Que fala sobre apresentações e sobre como se conectar com as pessoas. Só que aí, depois de te conhecer, o que aconteceu? Esse curso, ele acontece só para 12 pessoas, não cabe mais. É um método que eu inventei, que assim, eu acho maravilhoso, acho incrível, amo o curso, mas só cabe 12 pessoas, né? Então também ele não me ajuda muito a me sustentar. E depois, recentemente, eu criei um curso para ensinar o método, o passo a passo que eu uso para criar as minhas apresentações, para criar roteiros de apresentações que conectem com as pessoas. Enfim, então, dentro desse contexto, qual que é o meu problema minha questão de promessa? É que eu tenho 2 produtos em que eles estão mais ou menos no mesmo guarda-chuva, mas eles não fazem exatamente a mesma coisa. Então, vou te falar o que está rolando agora, tá? Esse meu produto online, ele se chama Script, Criando Apresentações Inesquecíveis. E a promessa dele é justamente essa, ensinar como você pode fazer uma apresentação com prazer, com segurança e que seja inesquecível para as pessoas. E tem o outro, que é o presencial, que é o Potências de Conexão, que ensina como se conectar com as pessoas. Então, enfim, eu não tenho muita certeza dessas promessas, eu lido um pouco subjetivas, né? Então, estou sempre buscando a especificidade. Certo. E qual que é a pergunta? Será que essas promessas fazem sentido? E será que uma coisa não atrapalha a outra? Por serem 2 produtos que estão no mesmo guarda-chuva. Será que a promessa faz sentido? O que você quer dizer com isso? Será que vai dá vender?
Não será que vai vender? Eu fiz um semente em setembro. E aí? A gente até foi melhor do que esperava. Tiveram 50 vendas. Um ticket Uau. de 597. Ótimo. E aí você foi pro interno? Aí eu fiz uma coisa meio estranha. Um Frankenstein aqui, na verdade. Eu fiz um interno esse meu curso presencial, eu não consigo... eu fiz um interno por presencial. Então segura um pouquinho, só para te falar. Tá bom. A sua promessa funcionou. Você fez 50 vendas no seu semente, onde a expectativa é fazer uma venda. E aí você tá a um triz do 6 em 7, né? E aí você resolve improvisar. Interessante. Vamos lá. Por que você improvisou e não fez o que tá lá na fórmula? É palhaçada, hein? Não, brincadeira. Por que você resolveu... Né, eu tenho um passo a passo lá. Ele te leva ao 6 em 7. E aí, qual foi a razão pela qual que te fez... E eu não falo isso de uma maneira punitiva, não. Eu tô interessado em saber mesmo. Você deve ter tido algum insight que fez você sair do script. Sim. Na verdade, assim, esse presencial eu faço uma vez por ano. Você vendeu presencial as 50 vendas? Não. Foi online? Foi o online. Então tá bom. Por que você não fez o interno do online? Então, justamente justamente porque eu estava planejado já fazer o interno do presencial agora em dezembro. E eu fiz. Assim, Quando é que vai ser o interno do online? 27 de janeiro. 20 e tanto de janeiro. Certo. Então tá bom. Você tem aí o interno do online. Esse negócio do Frankenstein, agora continua a sua pergunta. Eu estava só me situando, né? Sim. Então você fez 50 vendas, tá parecendo que a oferta tá boa. Muito boa. Eu acho que mais do que a opinião do Érico, né? Muitas pessoas vêm aqui pedir a opinião do Érico, né? Eu acho que a gente precisa ver a opinião das vendas. As vendas falam mais que a opinião do Érico. Então, e assim, no mais, em detrimento disso, a opinião do Érico parece que tá boa. Eu consigo entender uma apresentação inesquecível. Que ninguém vai esquecer. Então eu saquei essa parte. Parece boa. Eu só queria... A única coisa é inesquecível pro bem, né? Tem inesquecível pro mal, mas eu acho que as pessoas não ficam achando que é inesquecível pro mal, não. Mas diga... Eu falo disso no curso também. Eu espero que vocês usem bem isso. Total, senão você fica inesquecível. Se você entrar lá pelado, as pessoas vão nunca mais esquecer, mas não é pro bem. É meio pro mal. Mas enfim, e aí a grande pergunta é qual a sua pergunta, a próxima pergunta? Então a promessa tá tranquila. Tá, então, a outra promessa do presencial, que também tem vendido, é muito louco, assim, já estamos na 9ª turma e até agora eu não sei explicar direito o que é o curso. Então, tá bom. Se você não sabe explicar, sabe o que acontece? É um bom sinal de quê? Sabe do quê? Que você não entende. Quando você não entende alguma coisa, você não sabe explicar. E não quer dizer que você não saque, não sinta, mas você não entende completamente, né? E aí a gente não sabe explicar aquilo que a gente tende a não entender completamente. Mas veja bem, a que você fez funcionou. Sim. Você acabou vendendo online, mas aparentemente você soube explicar essa parada no semente. Parece que a copy está comprovada, né? E se você aplicar essa copy no presencial, pode ser que funcione. Deve funcionar. Esse do online me pareceu mais fácil mesmo, porque ele é muito mais facilmente explicável mesmo. É um método bem mais claro, em que eu tenho muito mais enraizada a explicação. Qual que é a diferença do destino
O destino do online é apresentações inesquecíveis, né? O destino do presencial não é apresentações inesquecíveis, é apresentações esquecíveis, né? Na verdade, não, né? É um destino diferente do presencial? Não é um destino diferente, não. São destinos parecidos, um é um pouco mais específico e o outro um pouco mais amplo. Tá, então qual que é o destino do mais amplo? Tá, então o destino do mais amplo você vai aprender a como se conectar com as pessoas. Isso... Conectar com as pessoas no 1 a 1 ou no 1 para muitos? Pois é, tanto faz. Ele serve para muitas coisas. Show de bola, um curso completamente diferente, né? Eu podia usar o seu curso para conectar com as pessoas da pousada que eu tô aqui. Sim. Então tá bom. É completamente diferente, né? Não é parecido, não. É completamente diferente. Uma coisa é você ensinar uma pessoa a fazer uma apresentação. Você pode fazer uma excelente apresentação inesquecível sem necessariamente conectar com as pessoas. É só ter um conteúdo foda. As pessoas nunca esquecem um conteúdo foda. E claro, dá pra fazer com mais outras coisas. Mas você entende? São dois cursos diferentes. Ótimo. Agora, por que no presencial você tá fazendo um Frankenstein e não um clássico? Não é que no presencial eu tô fazendo Frankenstein. Eu fiz um interno do presencial. Só cabem 12 pessoas. O método pede isso, tá? E a minha métrica é quanto tempo demora para fechar a turma. Tá? Então, antes, quando eu fazia o marketing da esperança, demorava 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim. Essa semana passada demorou 2 horas. Excelente. Então tá tudo bem. E aí, só que aí, porque cabe muito pouca gente, muita gente fala, mas eu queria fazer e tal. E aí eu fiz meio que um relâmpago do online logo depois do interno do presencial, entendeu? Mas tá muito louco, né? Porque as duas coisas são coisas diferentes. A pessoa quer fazer o de conectar pessoas, não de apresentações. E quando você faz o relâmpago do online, você desmerece o seu online. Uhum. De vez em quando você pode fazer. Que nem de vez em quando você pode dar Nutella pro seu filho. Mas se você der todo santo dia, né? As pessoas ele vai esperar isso. Uhum. Então, você tem 2 bons produtos. Os 2 podem chegar a 7 dígitos, mas não se você desmerecer eles. Uma vez no ano, Black Friday, talvez. Sim. Mas se você fizer toda vez que você vender uma coisa cara, vender o outro mais barato, você pode desmerecer. Uhum. Aí você vai começar a focar, você vai martelar, ele é o cara que eu vou esperar o desconto. Alguma coisa do tipo, tá? Não aconselho não, tá bom? Então faz os 2 são 2 franchises, 2 franquias, não, duas iniciativas de negócio. Vai com as 2, você pode lançar uma, depois a outra. As 2 podem ser online, as 2 podem ser presencial, tanto o Apresentações Inesquecíveis podem ser presencial, quanto o Conexões pode ser online. Nada para uma coisa da outra. E você tem 2 negócios aí para você tocar. Tá joia? Maravilha. Eu estou desenvolvendo agora, né? Não consegui fazer a compra agora do Fórmula. Estava vendendo meu carro para fazer isso. Meu carro bateu no dia que eu ia entregar, mas tudo bem, na próxima a gente compra. Mas eu tinha feito já sobre o Fórmula. Comecei a pensar sobre um produto. Já fiz, na verdade, uma tentativa de um lançamento que é para cuidador familiar de idosos. Né? Então, o que a gente percebe muito no idoso? É uma demanda no cuidador, uma sobrecarga muito grande, uma sensação de solidão, um desengajamento social por cuidar muito tempo de um familiar, né, idoso, principalmente esse idoso mais dependente. Então, a proposta que eu pensei do curso de transformação, no caso, né, seria essa saída desses sintomas mais fortes de ansiedade, de depressão, de solidão. E tudo isso tem um componente principal que é igual, que é ele estar sozinho. Então, é um treino de habilidades sociais para o cuidador, de como ele trazer junto dele pessoas, familiares ou amigos para o processo de cuidado.
Então, é treinar a assertividade, treinar a comunicação, tirar o medo, temores de que não pode deixar o idoso sozinho, de que não pode dividir a atenção com outras pessoas, somente ele. A questão que eu tenho sentido um pouco de dificuldade é de despertar a atenção do familiar que cuida para ver que realmente ele precisa dessa ajuda, porque há uma negação no cuidador, porque é um amor tão grande, há um envolvimento tão grande em cuidar dos pais, do marido, da esposa, que as pessoas não entendem que elas estão entrando num ciclo de adoecimento. Como é que você chama a atenção dela para esse ponto? Você sabe? Quer a resposta? Então, eu estava imaginando na dor, por exemplo, eu lancei agora, eu tentei abrir um Telegram, né? Tá errado. Tá errado? Me ajuda aí, por favor. Desculpa, não tem certo e errado. Eu faria diferente. Não começa no Telegram, você começa no conteúdo. Não, mas eu também estou trabalhando com conteúdo no Instagram e no YouTube. Excelente. Excelente. Aí, próximo passo é acertar a frequência e a excelência desse conteúdo. Como é que tá a sua frequência? Então, agora, vamos imaginar, acho que um mês mais ou menos, eu estou mais frequente e mais focada no cuidador. Que até então eu não tinha focado tanto no cuidador. Então, eu estou tentando fazer lives semanalmente, postando conteúdo. Como eu tenho menos de 10 mil seguidores, eu não consigo colocar vídeos de mais de 10 minutos, né? Então, eu coloco 10 minutos geralmente no Instagram e mais de 10 minutos no YouTube. E postagens também diárias. Então, sobre os desafios do cuidado, né? Então, tá bom. Existem 2 tipos de conteúdo, o raiz e o Nutella. O raiz é mais longo, o Nutella é mais curto. Quantos raízes você publica por semana? Eu tô tentando fazer uns 3. Ótimo. Então, geralmente, contando a live e os vídeos gravados. Fantástico. Me fala sobre o último raiz que você fez. O último foi ontem, justamente fazendo algumas orientações, dei 5 dicas de como trabalhar comportamentos assertivos. Então, eu contei um pouquinho da minha trajetória. Então segura um pouquinho. 5 razões, e agora a gente vai entrar naquele ponto. Como você está acertando mais ou menos a frequência, a gente consegue acertar a excelência. A gente vai trabalhar um pouco de excelência aqui. Então, repete só o título para mim. 5 razões. 5 dicas para ter uma comunicação assertiva. Então, tá bom. Você acredita, e agora eu vou ter que usar o seu conhecimento do seu mercado, tá? Eu alucino o conhecimento, eu acho que eu sei o que as pessoas entendem e não entendem, mas eu não sei. Na verdade é que só sabe você. Você acha que um cuidador clássico sabe o que é comunicação assertiva? Então, essa dificuldade nos termos. É um também. sim ou não? Segura um pouquinho. Você pergunta, olha, não, só oi, fica comigo. Eu acho que eu fica comigo é muita gente aqui, né, observando a gente, tá? Mas eu preciso que você fica comigo para eu poder te guiar, tá? Tá. Então, a pergunta é simples para uma resposta sim ou não. Ou talvez, né, mas sem história. Você acredita que há uma chance grande das pessoas que são cuidadores, cuida lá do seu pai, sua mãe, são cuidadores profissionais, de ter clareza do que é uma comunicação assertiva? O termo, eu acho que vai ser mais difícil de acessar com esse termo, sim. É um sim ou não? Vou repetir a pergunta de novo. É que a sua resposta, às vezes, me confunde. Também eu não ouvi o final. Não, sem problema. É que às vezes eu tenho um processamento um pouco disléxico, tá? Mas vamos lá. Você acredita que esse é um termo conhecido para essas pessoas? Então, não é um termo conhecido. Tudo bem, ótimo, nenhum problema. Imagina que fosse conhecido, né? Você acredita que as pessoas querem esse termo? Eu sei o que é assertividade. Apesar de ser subjetivo, não sei o que é no contexto de um cuidador. Mas eu não sei. Você acredita que isso é uma coisa que elas desejam, que está no top da prioridade delas de desejo? Como que eu trabalhei... Fica comigo. É um sim eu acho ou não? Que sim. Então tá bom. Então você
você acha que isso é uma coisa que elas querem, elas sabem que elas querem, só que elas não entendem. Uhum. Então você entende que isso não vai atrair o seu cuidador? É que nem eu colocar, tem peixe que come minhoca, tem peixe que come peixe, Aham. tem peixe que não come minhoca. E se você colocar a isca errada, você não pesca. Uhum. Você vai pescar, você tem que dar a isca que o peixe come. Come. Então, quando você colocou uma isca que ele não sabe o que é, você não consegue atrair ele. Uhum. Como você explica alguma coisa que você acha que ele precisa, mas ele não sabe que precisa? Uhum. Não é explicando uma coisa complicada ou que ele não entende. É focando em uma das dores que ele tem. Então, eu não acredito que um cuidador, na sua lista de top prioridades, vai falar assim, preciso ter uma comunicação assertiva. Por que eu não acredito nisso? Porque você me falou que ele meio que não sabe o que é isso. Uhum. Uhum. Mas ele tem problemas, não tem? Tem. Então vamos focar em um problema, o maior problema que o cuidador tem. É a sobrecarga. Então tá bom. Vamos falar um pouco mais sobre isso. A sobrecarga, para muita gente, é um problema, para outras pessoas não é. Qual que é o problema em si? Uhum. Olha, a maior queixa que eu vejo é esse cansaço da rotina mesmo, do cuidado de ficar literalmente 24 horas por conta desse familiar. E por que ele... Então, se o problema é a sobrecarga, qual que é a solução que ele queria? Ele não queria ficar cansado, é isso? É só uma pergunta, tá? A maioria deles, em grupos que eu já trabalhei de cuidadores, é ter pessoas para ajudá-los. Os familiares fogem. Segura isso. Então essa é isso. Ele quer arrumar um jeito, de uma maneira fácil, de ter familiares ajudando ele, correto? Isso. Então se eu chegar pro cuidador e falar assim, velho, tem um truque. Se houvesse tal truque, né? Tem um truque, um segredo. Se você fizer isso, todos os seus familiares vão te ajudar. Você quer saber o truque? E vamos supor que esse truque seja a comunicação assertiva. Sinceramente, eu não sei se é, tá? Tá. Mas aí sim você tem a atenção dele. Porque você colocou no título alguma coisa que ele quer. E é assim, e aí você vende o que ele quer, isso é, não é que você está vendendo literalmente no conteúdo, mas é uma espécie de venda, né? Porque você está persuadindo ele a gastar o tempo, para começar gastando tempo com você. Então você vem, para ele gastar o tempo com você, você tem que fazer uma coisa do que ele quer, não do que ele precisa. Segura. Você vende o que ele quer, quando ele estiver dentro. Você quer isso mesmo? Aí ele fala assim, quero, mesmo, quero. Você promete que você quer? Prometo. Então deixa eu te mostrar como chegar lá. Aí você mostra o que ele precisa. Porque se você começar com o que ele precisa, ele não quer. E o que ele precisa geralmente dá o quê? Trabalho, né? Trabalho. E aí o trabalho vem antes do destino. É tipo eu chegar e falar pra você, ó, vou te ensinar a fazer... Eu esqueci o seu nome. Como é que é o seu nome? Fernanda, vou te ensinar a fazer muito abdominal. Depois você vai correr uma maratona. Depois você vai jogar... Nossa, você vai cansar demais. Aí você fala assim, uai, pra que isso? Aí você vai chegar pra ele e falar assim, não, você quer emagrecer? Aí, se você quer realmente emagrecer, tem mulheres que querem emagrecer antes de uma festa de casamento. Ela fala, não, eu quero entrar naquele vestido de qualquer jeito, porque eu vou estar bonita na foto. Fala assim, então, ó, vou te passar a receita. São 10 abdominais por dia, 1 hora de caminhada. E essa aí ela vai fazer. Se o desejo para chegar ao peso ideal no dia do casamento, ou da festa, ou sei lá o quê, é o suficientemente grande, ela faz aquilo. Mas se você chega com um remédio antes do destino, você não fisga o peixe. Então agora você sabe como atrair eles. Primeiro você mostra o que eles querem e sabem que querem. Querem, exatamente. E aí você vai lá e mostra o que eles precisam. Entendi. Ótimo. Nossa, esclareceu bastante, porque eu estava sentindo que eu estava patinando na audiência, até nas chamadas.
para atrair mesmo a galera, né? Porque como eu estava numa outra pegada no meu Instagram, pessoal, porque aqui é o meu Instagram de treino, né? De postagens. Mas eu estava assim, eu percebi que eu não estava conseguindo ter o mesmo feedback, retorno do público como eu tinha antes, quando eu comecei a mudar o avatar agora, né? Específico para cuidador. Certo. Posso te dar uma ajudada ainda mais? Vou te dar uma outra ajudada. A gente falou de uma coisa que ele tem um problema, né? O problema é ninguém me ajuda. Então, o título do vídeo é Cuidador, assista esse vídeo se ninguém te ajuda. Ou seria uma maneira de se nenhum familiar não te ajuda como você queria, você precisa assistir esse vídeo. Cuidador. Ou procura-se cuidadores que os familiares não ajudam. Ótimo. Bom, eu falei vários títulos, né? Agora é o seguinte, esse é um estilo de vídeo que resolve um problema. Agora tem um outro estilo de vídeo que eu quero que você comece a pensar também. Ok. Tá? Ele é diferente. Ele não é um problema para o cuidador. Ele é uma crença limitante. Problema é, eu sei que os meus familiares não ajudam. Quero resolver esse problema. Eu sei que eu tenho problema. A crença limitante, ele não sabe que aquilo é uma crença. Ele pensa que aquilo é uma verdade. Isso. Então, por exemplo, uma das crenças limitantes do meu mercado é que se eu der conteúdo gratuito, eu não vendo meu curso. É uma crença que limita ele. Ele deixa de fazer aquilo que ele precisa fazer para vender. Eu sou a prova viva que isso não... conteúdo, né? Mas na cabeça dele é uma afirmação. Ele nem sabe que aquilo é uma crença. Ele pensa que aquilo é uma verdade. E em todo o mercado há crenças limitantes. Né? Pela falta de expertise, pela falta de tudo isso, uma crença limitante. Você consegue identificar uma crença limitante do seu mercado? Sim. Vamos falar uma crença. Que ele acredita que é verdade, não é verdade, isso limita ele. Eu tenho que fazer isso tudo sozinho, porque eles fizeram tudo para mim. Ótimo. Essa é uma crença. Isso poderia ser um tema de raiz. Se você acredita que você precisa fazer tudo sozinho, assista esse vídeo. Você não precisa fazer tudo sozinho, garantido. Vou te mostrar como. Legal. Isso vai acontecer com você se você fizer tudo sozinho. Ótimo. A história da pessoa que conseguiu ajuda. Vamos achar uma outra crença limitante? Que não seja essa, só pra gente exercitar aqui. Uma eu já tentei de tudo com os meus familiares. Tá. Não, eu já tentei de tudo, nada. A crença é, nada funciona com os meus familiares. Exatamente. Não adianta falar com eles, é o que eles mais falam. Não adianta pedir ajuda. Isso é uma crença que limita eles, né? Então tá bom. O que mais? Fora essa da ajuda, vamos tentar expandir um pouco mais, só para você sacar que tem ilimitadas coisas. Tem muita coisa de culpa, né? Eu tenho que dar o meu melhor, eu não posso deixar eles sozinhos, eles precisam de mim. Eu acho que é bom eles não deixarem ele sozinho, né? Eles precisam dele, mas ele não precisa estar 100% do tempo com a pessoa. É isso que você quer dizer? Não entendi. Eu cortou aqui, desculpa. Sem problema. É bom que eles não deixem os pais sozinhos, né? Então, assim, não sei se é uma crença que limita. Mas é nesse sentido de, às vezes, não querer fazer um rodízio mesmo, entendeu? De sabotarem o próprio cuidado. Então, por exemplo, eles falam assim, eu vou passar esse dia sozinho e eu vou fazer as minhas coisas. Mas aí ele deixou uma ajudante, por exemplo. E aí eles não conseguem ficar muito tempo fora de casa, porque não está confiando que a ajudante vai fazer um bom trabalho para eles. Então a crença é, nenhuma ajudante faz um trabalho tão bom quanto eu. Exatamente. Então, segura essa. É diferente a crença. Ajudantes não fazem trabalhos tão bons quanto o meu.
Então, se você acredita que ajudante não faz um trabalho tão bom quanto você, assista esse vídeo. Ah, legal. Como fazer um ajudante fazer um trabalho melhor que você mesmo? Você é um empresário, né? Empresário que gosta de contratar. Ele fala, não vai fazer, não existe, não dá para contratar. Olha, uma crença de empresária, não existe funcionários bons. Não é que não existe, é difícil de achar funcionários bons. Ou eles nunca vão fazer igual a mim. É mais ou menos isso. E aí acaba engolindo, vamos dizer, esse cuidado sozinho, né? Então, ó, eu quero que você desenhe uma varinha e um peixe. Em algum lugar do seu caderninho, para você lembrar dessa conversa. Vou colocar e a varinha e o peixe é o seguinte: para você pegar o peixe, você tem que colocar a isca que ele gosta. Quer. Não a isca que ele precisa. A isca que ele quer. Uma vez que ele mordeu a isca que ele quer, você entrega o que ele precisa. Entendi. Mas se ele não tiver na sua varinha, você não vai ter a chance de entregar o que ele precisa. Entendi. Então lembra que você tem que começar a ler a mente do seu cuidador. E ele vai te dizer, em cada comentário, a cada conteúdo que você vai postar, vão surgir dúvidas, vão surgir crenças limitantes, vão surgir objeções. E esse vai ser a matéria-prima ilimitada. Eu já fiz mais de 1000 vídeos, de verdade. Vai lá no meu canal do YouTube, você vê. De onde eu tirei as ideias dos 1000 vídeos? Pra você ter uma ideia, para cada vídeo que eu faço, inclusive esse é um, eu descubro uma coisa que para mim é óbvio, né? Isso que eu tô te falando para mim é muito natural. Sim, sim. Nem sempre foi natural, mas eu já fiz isso tantas vezes que ficou natural para mim. Entendi, é um exercício, né? É um exercício, só que eu vejo que para você não é. E isso é um tema para eu criar conteúdo. Então, quando eu sair daqui, eu vou gravar um áudio no Telegram e ele é baseado muito no que a gente conversou hoje, por exemplo. Por exemplo, talvez sim, talvez não, vai ser o que vai vir na minha cabeça, mas a inspiração daqueles áudios vem de vocês, do 747. A própria demanda, né, traz pra gente, a gente comunica retorna, né, a pessoa. Se você parar para pensar, quanto mais eu fizer 747, mais haverá perguntas. Eu não acho que um dia vai acontecer de eu chegar aqui e o cara falar assim, Érico, não tenho mais perguntas. Até porque quando você resolve uma pergunta, ele vai para um outro nível e ele tem outras perguntas, né? Eu tô sentindo um pouco de dificuldade com o termo cuidador, Érico. Eu sinto uma certa negação das pessoas em assumirem esse termo cuidador, porque sempre quando eu coloco cuidador, vem os famosos cuidadores formais, profissionais. E como é que elas se chamam? O cuidador familiar? Então, o cuidador familiar, na ciência, vamos dizer assim, né, na minha profissão, a gente sempre usa o termo cuidador familiar. Mas eu vejo que no senso comum... Mas lembra que você tem que botar a isca que ele quer. Então, mas é essa a dificuldade de descobrir. Eu falei assim, aí agora eu tô tentando usar uma estratégia assim. Às vezes você vai inventar um termo, mas eu sei como eles se definem. Como eles se definem. Você pode inventar um termo, eu inventei o termo lançador. Não quer dizer que nunca não existia a palavra lançador, aquele que lança, né? Mas eu criei esse termo no contexto de lançamento digital. Eu acho que é melhor. Então você pode, se você acha que cuidador não é uma coisa que eles se orgulham, então não chama isso deles não, porque você porque parece um vai trabalho. contra o peixe e vai contra a isca do peixe, lembra? Você desenhar uma varinha e um peixe. Então você vai começar a escutar como eles se denominam, ou você vai inventar um tema que eles se orgulham. Eu tinha colocado uma vez, deu até bastante resposta num vídeo de chamada, esse doador do amor, né? Um compartilhador do amor, alguma coisa semelhante. Porque o cuidado é o amor, né? Eu coloco que cuidar é amar mesmo. Então, nessa direção do amor, que é o que eles se doam, né? Que às vezes entra na fadiga por conta de tanto amar. Se você conseguir, é um bom começo, e se você conseguir uma palavra, vai ser melhor. Pensar, processo criativo. Olha só, a Luciana Fiô, conhece a Luciana Fiô? Sim.
Tá, ela fala das pessoas que dominam as suas finanças. Você sabe como é que ela chama eles? Os dominadores. Uhum, E fora do contexto dela, é um contexto muito ruim. Né? Um dominador, parece um ditador. sim, Num contexto sim. mais erótico, o cara dando chicotada na outra pessoa, sei Sim, lá. sim. Eu acho que, mas no contexto dela, ela chama e funciona. E as pessoas Deu adoram, uma certo. dominadora. Então ela inventou esse nome. Provavelmente ela inventou o uso desse nome para dominar suas finanças. Ah, legal. Então acha esse nome. E se fosse uma palavra só, ia ser um doador. É que o doador, ele se confunde. Uhum. Mas talvez se você criar um contexto, você pode chamar de doadores. Doador. Aham. Bom dia, doadores. É que doador, para mim, remete ao doador de sangue, né? Mas cuidador remete, eu não sei, ao O cuidador profissional, né? O parece ajudante. Né? exatamente. Tanto é que é eles que acabam vindo, por exemplo, se eu coloco um vídeo para lançar, para fazer uma chamada, acaba as pessoas perguntando: ah, eu sou cuidador profissional, serve para mim? E eu vou te falar o seguinte, eu não chamo lançador de lançador até muito depois do curso. Tá, entendi. Tem que estar mais consistência, né? Procura um vídeo onde eu chego e falo: olá, lançadores. Eu falo isso. Aí eu falo, se você quiser blá, 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 X ou Y, vem na Maratona 6 e 7. Maratona ajudantes. Então, assim, você não precisa necessariamente dar nome a eles, apesar de que dar nome é muito bom. Mas o nome vai chegar um nome bom, tá bom? Eu estava pensando em fazer um lançamento agora no início de janeiro, para ver se com capital eu consiga fazer o curso de vocês que vai ter no finalzinho, né, de janeiro, que vocês vão fazer o lançamento, né? Quem sabe não dá certo alguma coisa, mesmo que seja diferente, né? Exatamente. E fazer entender melhor das técnicas. Tá joia. Fernanda, um grande Obrigada, abraço. Obrigado pela participação.